Ok. Então, muito boa noite a todos e a todas, né? Estamos aqui para mais uma aula de Política Social 1, né? Hoje é 19/11/2020. Essa aula está sendo gravada para posteriormente disponibilizar para quem quiser retomar o conteúdo ou até mesmo aquelas pessoas que não estiveram presentes no dia de hoje. Tá? Eu vou começar, diferente de ontem, que nós fizemos uma sondagem, já vou começar direto no texto, aprofundar no texto que vocês já leram. Hoje tem mais elementos, então eu começo direto na parte mais densa do texto, e depois, no segundo momento, nós temos essa oportunidade de conversar e ver até onde os conceitos puderam ir. Tá? Vou apresentar minha tela para vocês. Como vocês sabem, eu não consigo ver agora o chat, então eu preciso da resposta de vocês se vocês estão vendo a minha tela. Então, sim. Ok. Olha, ok. Então, olha, a aula de hoje, ela pretende dar um termômetro para as nossas discussões, né? Porque a discussão anterior me deixou muito contente pelo grau de aprofundamento que vocês têm a respeito da história das políticas sociais e o objetivo das políticas sociais. Não, eu fiquei muito, muito, muito contente com alguns termos que vocês usaram a respeito do sistema capitalista e também das relações sociais, né? Ontem a Isabel protagonizou a discussão, né? Então ela iniciou pensando, olha, como que um país se torna o que se é, pensando num capitalismo desenvolvido, né? Ela protagonizou essa fala e nós chegamos à conclusão que o capitalismo ele só se desenvolve porque tem uma periferia do capitalismo que nós chamamos, né, de capitalismo desigual e combinado, tá? De vez em quando eu vou sair da aula porque me parece que aí tem um barulhinho aqui de pessoas que querem entrar, tá bom? Então vocês me perdoem quando acontecer isso. E qual que é o objetivo da aula de hoje? Olha, nós temos que compreender teoricamente os fundamentos, né? E a relação da política e o Estado. Então, olha, é a base da formulação das políticas e a sua história com o Estado. Vimos que o Estado é uma peça muito importante dentro das relações. O Estado, ele não configura as relações, ou seja, ele não tem poder de mudar as relações. Porque o Estado é um palco onde as coisas acontecem. Ele não é as coisas, ele não é as relações, tá? Então, pense no Estado enquanto um local, né? As relações, sim, elas têm o poder de transformação. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é o Estado que dita as regras. O Estado, ele tenta conformá-las. Olha, a partir das lutas sociais, dos movimentos sociais, o Estado tem que dar uma resposta, né?
seja para conter ou seja para responder os anseios dos movimentos. E mais, ontem vocês tinham me dito que, olha, à medida que o capitalismo ele se desenvolve, aumenta a exploração, aumentando a exploração, mais mazelas, e é o que a gente chama de expressões da questão social, e essas expressões são amortizadas pelas políticas sociais. Então, o serviço social no Brasil surge na era dos monopólios, né? Na transição do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista. Então, enquanto capitalismo concorrencial é mais fácil de entendermos, porque a gente fala assim, é quando tinha concorrência, né? E o capitalismo monopolista? Professor, então é onde tem monopólio. A pergunta seria, então, o que é o monopólio? O monopólio, ele é a tendência do capital, tá? Mono quer dizer um, apenas um polo, ou seja, fusão de empresa para dominar o mercado é um monopólio, tá? É um exemplo de monopólio. Então, ontem, quem gosta de anotar, nós falamos o seguinte, olha, no capitalismo, o capital se concentra. No capitalismo, o capital se concentra. Sabendo disso, quanto mais o tempo passa, temos menos ricos na sociedade com maior quantidade de riqueza, porque o capital ele vai se concentrando. Então, é nessa era dos monopólios que o serviço social surge, especialmente no Brasil. Tá? E qual é a condição sócio-histórica do Brasil em 1936, na ocasião da criação do serviço social? Né? Nós estamos num processo de modernização do país. Professor, você podia me explicar? Porque ontem nós combinamos que seria o seguinte, olha, toda vez que eu olho para a sociedade, eu não posso olhar apenas para o evento. Eu tenho que olhar para a linha histórica, né? A nossa análise da realidade, ela é sócio-histórica. Então, tá bom, vamos pensar o Brasil. O Brasil, no século passado, em 1900, ele inicia 1900 já como uma república, e é uma república, a nossa primeira república é a república chamada Café com Leite, ou seja, dominada por Minas e São Paulo. Então, são grupos oligárquicos, são pequenos grupos, seja cafeicultores ou fazendeiros do gado leiteiro, que dominam a cena política do Brasil. Então, é uma aristocracia rural. Então, os donos de terra, que é quem comanda a política nesse primeiro momento. Ora, São Paulo indica um presidente, ora, Minas indica um presidente. Cá entre nós. Não essa é a democracia que nós esperamos para o país. Em 1930, Getúlio Vargas, a partir de um golpe, assume o poder e vai ficar de 30 a 45. E ele vai tentar modernizar, né, entenda isso com muitas aspas, modernizar o país. Né? Ele tem relações estreitas com a Alemanha, de Hitler, né? Nós entramos na Segunda Guerra Mundial por pressão dos Estados Unidos, então tem uma celeuma, ou seja, uma confusão que o Brasil se mete de 30 a 45, mas o que é inegável é que começa a se pensar num país moderno. Né? É nesse momento que nós temos as lutas por melhores condições de salário mais acirradas.
Muitos deles são grupos vindo da Europa, que vieram para cá na década de 20 e que montaram grupos para pressionar, né, por melhores condições, e nós temos como resposta a consolidação das leis do trabalho. Então, é isso que eu queria com a aula de hoje. Olha, nós precisamos entender que o Estado ele tem que responder às demandas sociais. Então, quanto mais força a sociedade tem, mais ele tem que responder. Quanto mais fragmentada a sociedade está, vamos fazer um salto e pensar na nossa sociedade hoje. A nossa sociedade hoje tem força para pressionar uma mudança no Estado, né? Eu diria que, por enquanto, não. Porque o Estado, esse Estado neoliberal, ele vem trabalhando para fragmentar as pessoas, porque se elas se unirem, elas exigem uma posição diferente do Estado que aí está. Então, é neste momento, em 1936, que surge uma profissão para pensar, né, as mazelas do capitalismo, né? Então, esse Brasil moderno precisa dar conta de seus pobres. E assim que as autoras vão trazer, né, o desenvolvimento das políticas sociais atrelados à ascensão do capitalismo. Mais uma vez eu coloco para vocês aqui. Não é o sistema capitalista que colocou as políticas sociais. Não é o sistema capitalista. São o conflito de classe, ou seja, as relações sociais que forçaram o sistema a responder às demandas sociais. Que isso fique claro. Tá? Não tem uma mente, né, dentro de um quartel-general pensando as políticas sociais a, para a população. Né? Tem uma pessoa aqui na sala, não sei se vocês sabem, né, que estuda a questão de raça. Né? E ela sabe que a questão das políticas afirmativas não foi uma benesse do Estado. Foi uma luta dos movimentos para acessar o direito. Então, quando nós observamos as classes, os movimentos sociais lutando por direitos, nós conseguimos entender por que o Estado concede. Porque a força é tão grande que ele tem que responder. Se ele não responder, ele corre o risco de desaparecer. Então, e como são essas políticas? Focalistas. Olha, então, se as pessoas que se sentiram lesadas durante a formação sócio-histórica do Brasil, né, requerem o direito de entrar na universidade, pelas políticas afirmativas. O Estado, ele se vê na pressão de responder isso, então ele vai implantar, né, por medidas de políticas sociais, vão implantar as cotas, mas não vai dar permanência. Então, é focado. Ó. E o que vocês querem? Nós queremos acesso, então só o acesso. E aí, à medida que esses grupos adentram o espaço, eles veem que precisam de mais do que acesso. Eles querem também permanência.
E à medida que se reconhece nas relações, que as relações se dão por acesso e pela permanência, as relações dentro da universidade, ou dentro dos espaços que foram requeridos, começa-se uma nova pressão por políticas de permanência. Espero que vocês consigam entender essa engrenagem, né? Onde eu quero chegar com isso? Se o Estado ele cria políticas para responder às demandas sociais, então nós temos que fazer um trabalho socioeducativo, como propõem as autoras, para que a população pressione o Estado e não fique lutando por pautas individualistas. Porque quando você divide as pautas, você enfraquece a pressão num Estado neoliberal, que é a intenção do neoliberalismo, é fragmentar as pessoas, fragmentando, as pressões ficam irrisórias no sistema. Política social. E aí, nós já respondemos isso de maneira brilhante, né? Que as políticas, elas se inserem nessa contradição entre capital e trabalho. Nós temos que entender que contradição é essa. Olha, o trabalho, enquanto categoria, é fundante para o ser, né? O ser ontológico. Então, é a partir do trabalho que nós transformamos a natureza e nos reproduzimos. O sistema capitalista, ele ataca o trabalho e do seu nível concreto, ele é encarado como trabalho abstrato, que é esse para o lucro. E nós vimos que o Estado ele investe em melhores condições de vida para o trabalhador, porque o trabalhador requer isso. Isso fica evidente quando nós olhamos para o movimento grevista. Então, quando o movimento grevista ele tem as suas reivindicações atendidas, não é porque o dono da indústria ele investe em melhores condições. Não, ele é forçado pelo trabalhador, né, pelos movimentos sociais, a investir em melhores condições. Não é porque ele quer. Então, entender as crises do capital e a efetivação ou não das políticas públicas é muito importante. Ontem, nós chegamos a um denominador comum. Olha, então, as políticas sociais, o nosso trabalho enquanto assistente social, favorece o status quo, ou seja, deixa as coisas como está. A exploração continua acontecendo, né? Então, o nosso trabalho é amortizar as contradições nas relações sociais. E a pergunta que não quer calar, né? Por que o Estado neoliberal está retirando os direitos sociais? Por que está atacando? Olha, se a consolidação das leis do trabalho, né, permitiam que o trabalhador, né, tivesse uma segurança, e por ter segurança, ele se torna uma pessoa que pode consumir, né? Quando ele trabalha, então quer dizer que tem, com seus direitos sociais e a contribuição do dono da empresa, né? Fica, a distribuição de riqueza é maior. E essa distribuição faz com que a sociedade possa girar a engrenagem, né? Com a distribuição maior de riqueza, pelo consumo, pelo trabalho, né? Por essa dinâmica. Gente, se estava tudo certo nisso, com a consolidação da lei do trabalho, com o SUS caminhando para a universalidade, por que começou-se essa empreitada de retirada de direitos, né? Reforma da Previdência, né? Essa tentativa de pensar uma privatização do SUS?
Gente, se as políticas servem ao Estado, que serve o capital, por que tirá-las? Essa é a pergunta que não quer calar, né? A educação, ela vai ser central tanto para os movimentos sociais, tanto para o Estado. A educação que nós temos hoje, a educação barra descaso, ela é muito importante para o Estado. Tá? Manter as pessoas dentro da instituição escolar, seja ela de qual nível for, é muito importante para o Estado manter as pessoas nesses locais, mas que elas não se fortaleçam. Então, a escola, a universidade no Brasil, ela é de muito boa qualidade. Para quem? Para o Estado e para o capital. Em nenhum momento da história do Brasil teve tanta gente escolarizada, né, e tão pouco coesão da classe trabalhadora. Porque quando a gente olha para a educação, nós falamos assim, nossa, nós precisamos investir na educação, porque a educação vai salvar essa nação. E aí eu digo, olha, temos caminhado para a escolarização, mas cadê a salvação dessa nação? Cadê a salvação da classe trabalhadora? Esse tipo de educação que nós estamos vivenciando, principalmente nos últimos 30 anos, é uma educação para o mercado, é uma educação meritocrática, é uma educação para o empreendedorismo, uma educação para o individualismo. Então, nós convencionamos na aula de ontem que era importante que as relações sociais sejam adensadas, que o sentimento de classe trabalhadora fosse reconhecido pelos trabalhadores, e essa educação aí faz o inverso. Então, por que as políticas sociais inserem-se nessa contradição? Porque o sistema capitalista separou o trabalho do que ele pode. Ó, o trabalho, enquanto movimento de transformar a natureza, ele é libertador. Então, o seu fazer, né, para transformar a natureza, para se reproduzir enquanto homem, pensando homem, homem e mulher, né? Quando você faz esse movimento, você se liberta. A gente chama de você se emancipa, né? Pensando enquanto a categoria ontológica do ser. Você pensou em algo, você realizou, você se identificou na coisa realizada. E por isso você se identifica também no gênero humano. O capital separou o trabalhador, né, esse homem que pensa e faz, separou ele do que ele pode e fez com que ele, como Charlie Chaplin, ficasse apenas apertando o parafuso. Então, se por um lado o Estado precisa explorar o trabalhador, por outro ele tem que ceder às pressões das classes populares. Então, é importante dividir os trabalhadores. Peço que vocês anotem isso, porque será a ponto da nossa discussão de hoje, tá? Então, olha, se por um lado ele precisa explorar para garantir o sistema capitalista, por outro lado ele tem que ceder às pressões. Se ele não cede às pressões, ele corre o risco de ser suplantado por um outro sistema. O Gramsci ele vai trazer que existe dois tipos de política. Uma política do cotidiano, que é essa das pressões que nós fazemos, que é importante, né? Luta por direitos, e uma política maior, uma política da transformação social. Se o Estado não cede
a essas pressões cotidianas, ele corre o risco de uma revolução ou de ser suplantado por uma outra sociabilidade. Então, notemos o papel das organizações sociais. Quanto é importante se organizar socialmente? E eu perguntaria para vocês, né? A nossa escolarização é uma escolarização para nos organizarmos ou para nos dividirmos? Né? Sabe? Cada um tentando fazer o melhor para si. E quando cada um faz o melhor para si, todos perdem. Todos perdem, porque esse sistema, ele não vai se curvar para o melhor de mim. Ele só se curva para o coletivo. Quer um exemplo? Vestibular. O vestibular, ele tende a fazer uma seleção, né, a sua ideia, para as pessoas aptas a cursar a universidade. Né? Então, nós temos uma quantidade de vagas para o serviço social. Né? E se 1.000 pessoas mostrarem que estão aptas a cursar o serviço social na UFTM, tem vaga para todo mundo? Não tem. Então, mas e se as pessoas não se interessarem pelo curso, né? Não se interessarem e eu não sei quantas vagas tem no curso, né? Mas vamos pensar no número de 100 vagas. Tem 100 vagas e 90 candidatos. Não tem concorrência nenhuma entre eles, né? E aí nós podemos já saber o desfecho da história, que a quantidade de acertos para entrar no curso vai ser menor. Aí já não, aí vai ter a primeira chamada, vai ter a segunda, vai ter a terceira, vai ter a quarta chamada. O que eu quero mostrar com isso, né? Que o vestibular, ele é um engano. É um engano. Porque a cada ano, se as pessoas se capacitarem mais, então vai ser cada vez mais difícil de entrar. E se capacitarem menos, vão continuar entrando na universidade com menos capacidade. Não tem. É a que a gente fala o seguinte: olha, qual foi a nota de corte? A nota de corte é aquela nota que você é o mínimo que você precisa para entrar. A nota de corte foi 50. Então, todo mundo que atingiu 50 vai entrar. No outro ano, se aumenta a nota de corte para 70, quem tira 60 não entra. Então, num ano, pode entrar com 50. Olha o capitalismo como ele tem artimanhas. Num ano você pode entrar com 50, no outro ano não pode. No outro ano pode entrar com 30, no outro ano não pode, 30 pontos, né? Eu estou dizendo isso para reforçar que esse sistema não é meritocrático. Então, no dia que você se capacitar, porque ele está dizendo, olha, se capacite, seja o melhor da turma. O dia que você se capacitar, né, você vai ver que tem outra pessoa também que se capacitou e não tem vaga para as duas pessoas. Não tem. E pasmem, se um dia ele precisar de você e você não tiver capacitado, você vai entrar. Porque esse sistema, ele não é justo. Não é justo. A ponto de a educação, há 30 anos atrás, né, há 30 anos atrás, ela tinha possibilidade de quem fosse formado em outra área que não seja pedagogia, dar aula. Aí, à medida que os pedagogos foram entrando, os licenciados foram entrando, essas pessoas foram perdendo essa possibilidade. Né? Por que eu estou reforçando nisso? Porque o sistema quer nos impor uma ideia de meritocracia para dividir a força da pressão popular.
Porque se as classes populares têm força, elas cobrem expansão de vaga. Expansão de vaga nas universidades. Diferente de se não tem pressão para expansão de vaga, eu vou ficar no meu quarto estudando para ser melhor do que o meu parceiro, o meu companheiro. Gosto muito dessa palavra, que é compartilhar o pão. À medida que você se esforça para ser melhor do que o seu companheiro, você favorece o sistema. Agora, se pelo contrário, você realmente partilha o pão, você se junta com ele para pressionar para que tenha duas vagas, você pode estudar com ele, não para ser melhor do que ele. Esse é o papel das políticas sociais. As políticas sociais é para responder uma demanda. Se não tem a demanda, cada vez menos política. Então, por mais que as políticas são demandas sociais, elas também colaboram para manter a ordem. Claro, claro, porque se não fosse para manter a ordem, né, elas não estavam postas por esse sistema capitalista. Então, esses investimentos em políticas, eles funcionam como controle, né? Como foi dito ontem, se eu não me engano, eu não lembro mais quem disse, né? Sobre o controle para a reprodução desse status quo. Acho que foi a Lara. E o José, ele trouxe a ideia, né, de pensar as crises cíclicas, né? Eu coloquei aí para a gente retomar, né? Para ficar nítido que o capitalismo ele tinha crises cíclicas, expansões e retrações, expansão e retração. E hoje nós temos uma crise estrutural que não vai cessar. Tá? Eu dei o exemplo da crise de 1929, né? Que inclusive, né, as medidas keynesianas, né, de seguro-desemprego, né, de enfrentamento para a crise, ela foi base para pensarmos o Bolsa Família. É muito importante o Bolsa Família para o sistema capitalista. A gente pode conversar nisso também. Tá? O que em 1929 eles pensaram, né? Então vamos enfrentar dando emprego para as pessoas. Imagina o capitalismo falando, olha, vamos empregar as pessoas. Vamos dar salário para elas. E vamos dar um salário que ela consiga se manter. Vamos dar saúde, investir em saúde. E aí essa busca de pleno emprego, todo mundo empregado, olha que sonho. No capitalismo isso foi possível. Qual o capitalismo, professor? O capitalismo central. E aí a crise estrutural nos mostra que esse tipo de sistema, ele é impossível de ser humanizado. Porque algumas falas, parece que o capitalismo desenvolvido, ele deu certo. Né? Deu certo a rebote da miséria de centenas de países, né? Milhares de pessoas. Então, nós temos a crise de 1970, essa crise de 2008 prova que o capitalismo não vai se recuperar mais. Então, a educação é central nas intervenções do Estado e nas demandas sociais. Então, ela tem uma dupla pinça a educação. Se ela leva para o coletivo, ela colabora para as pressões das classes sociais para o Estado. Se é uma educação bancária, uma educação para fragmentação, ela favorece o Estado. Então, vocês sabem, a educação que está aí favorece a quem? Dentre as políticas sociais, situa-se a política de educação, que destacou na esfera pública, isso é a Piana que está dizendo, né? Como um dos principais alvos de reformas. Gente, é na educação, é quando nós fazemos reunião no nosso campo de estágio ou no campo de trabalho, nosso trabalho enquanto profissionais, né, o nosso trabalho socioeducativo é que vai fortalecer os movimentos.
Então, o ambiente educacional ele é estratégico. Somos escolarizados hoje, mas não sabemos ler. E não é fácil ler. Ler é um exercício coletivo. Ler o mundo. Né? Não basta ser alfabetizado para ler o mundo. Essa escola que está aí, ela é muito eficiente no sentido de produzir a docilidade perante as mazelas. Ou seja, se você não conseguiu, a responsabilidade é sua. Quem nunca ouviu a frase, quem faz a escola é o aluno. Então, como eu fabrico uma escola, se a todo momento eu estou dizendo que eu não posso, que eu estou ouvindo, você não pode. Você fala demais. Essa pergunta eu não vou responder. Não é esse momento agora. Então vai produzindo uma docilidade. E aí, volta e meia, surge aqueles alunos eficientes, né? Que colocam o seguinte: olha, nós vamos dar uma menção honrosa para o tal aluno, porque ele se destacou. Então, ser o melhor nesse sistema, para nós, não é grande coisa. Ser o melhor nesse sistema só quer dizer que você fez tudo como uma pessoa adestrada, né, que eles te pediram. E nós costumamos dizer que hoje, na escolarização que nós temos, o aluno crítico está na sala do diretor. O aluno que questiona. O aluno que diz, por que eu vou fazer cópia? Né? O aluno que diz, olha, você pode me explicar isso? Ele é visto como insolente. Então, para pensarmos, né, as estratégias do Estado para manter o capital, né, precisamos entender esse sistema que ele é mutável, né, ele tem as suas transições, e precisamos entender também como surgem as políticas sociais, né? Então, as primeiras ações que podemos identificar na gênese do processo viria a ser conhecido como o que a gente chama de política social, política para a sociedade, né? E aí, essa gênese começa na Europa, com a Revolução Industrial, né? E no Brasil, ela está ligada a esse progresso que Getúlio Vargas imprime aqui. É o Getúlio Vargas que faz a transição do capitalismo? Claro que não. Claro que não. Mas no momento onde a aristocracia rural ela é sobreposta num golpe em 1930, né? E a chegada de Getúlio Vargas e a mudança da sociedade nessa década são as condições ideais para pensarmos essas políticas sociais e pensar o serviço social. Então, vamos pensar, né, como foi arquitetado, né, para aplanar as demandas sociais. Então, precisa generalizar para todo mundo as políticas sociais. Ela se situa aí, né, nessa mudança do capitalismo que concorria para o capitalismo agora que se concentra, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, que não por acaso, quem vai despontar, a aula de ontem, né? Segunda Guerra Mundial, quem vai despontar no cenário é os Estados Unidos. Então vamos pensar aqui na recuperação da guerra. Então essa recuperação fez dos Estados Unidos uma grande potência. Mas não só ele, né? Tem outra potência que vai dividir o mundo na Guerra Fria, chamada União Soviética. Professor, então quer dizer que a recuperação da guerra não privilegiou só a economia capitalista? Claro que não. A recuperação da guerra possibilitou duas possibilidades, possibilitou duas vertentes no mundo, né? Uma capitalista e uma socialista. Para nós, o que interessa
políticas sociais, então nós vamos falar dessa esfera capitalista. Esse Estado que providencia tudo. Então, o Estado providência. Ele vai estar mediando os conflitos a partir do pleno emprego, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam de serviços universais. Então, trabalhando e tendo esses serviços, está aplacado as revoltas. Então, as políticas sociais são resultado dessa dinâmica. Então, a sociedade requer, o Estado cede e o capitalismo segue o seu curso, da correlação entre diversos atores sociais. Então, está em diferentes espaços, né, em variados interesses. Então, são essas relações de forças que, a partir do século XIX, né, ali em 1800, que são compreendidas como fonte de estratégias governamentais. Então, no século XIX, olha, o capitalismo se desenvolvendo, o Estado pensando como aplacar as revoltas e as políticas sociais surgindo. Essa é a gênese. Ainda no serviço social, na sua gênese, está ligado à Igreja Católica. Por quê? Dois documentos, século XIX e século XX, com intervalo de 40 anos. Dois documentos da Igreja Católica que, traduzidos por uma linguagem mais popular, seria o seguinte: a Igreja Católica dizendo: olha, Estado, você que apoia o sistema capitalista, você precisa dar conta dos pobres que você gerou. Então, tanto a Rerum Novarum quanto a 40º ano são uma forma da Igreja, junto com o Estado, pensar nas mazelas produzidas pelo capitalismo. Tá? Professor, então quer dizer que a Igreja e o Estado é bonzinho? Não, não é. Não é. Mais uma vez, eles estão pensando uma forma de aplacar as expressões da questão social para evitar a revolta. Por isso, as políticas sociais são desdobramentos e formas de enfrentamento às expressões que a gente chama multifacetadas, porque tem várias faces, né, da questão social no capitalismo, cujo fundamento se encontra nas relações de exploração, capital sobre o trabalho. É aqui que está a contradição que nós iniciamos a aula. O capital se sobrepõe ao trabalho. O trabalho é o núcleo da atividade humana, né? A nossa capacidade de transformar a natureza. E o capital se sobrepõe, dividindo os trabalhadores, e os trabalhadores não se reconhecendo enquanto tal. O trabalho concreto, que é essa transformação da natureza, tornado abstrato na relação de comercialização. O welfare state é uma vitrine do capitalismo, né? Pensando nas políticas sociais, é no estado de bem-estar social que os países capitalistas industrializados se mantêm na vitrine do mundo. E nós compreendemos ontem que essa vitrine ela é muito bonita, principalmente na época de Guerra Fria, dizendo, olha, o capitalismo funciona. Só que nos bastidores nós temos um movimento desigual e combinado, que é a periferia sendo massacrada pelo capitalismo central. Tá? Então é isso. Pensamos, olha, a gênese, né, das políticas. Né? Dentro dessa gênese, nós temos as transformações do capitalismo, e para aplacar as tensões sociais, temos o Estado, né, atendendo às revoltas, às pressões com as políticas sociais.
tá? Aí eu coloquei uns lembretinhos para nós não esquecermos e também para ficar aqui gravado, né? Que às quartas-feiras nós temos parte da aula síncrona, né? A primeira parte. As atividades, elas terão um prazo de uma semana para ser entregue. As aulas vão ser gravadas e disponibilizadas. E a entrega das atividades sempre pelo e-mail institucional. Então, aqui, finalizo essa parte teórica. Eu reconheço que é bastante denso, mas vocês conseguiram ontem, né, conseguiram avançar muito, né, nessas discussões. Agora eu gostaria de saber se vocês anotaram algo, né, que gostariam de colocar aqui para a gente avançar na compreensão. Pois não, Vitória? Eu fui testar esse negocinho aqui, achei muito interessante. Muita tecnologia, não, mas eu vou falar também. Tá. Pensei que você Enquanto... estava só me trollando. Te trolei, né? Não, fui testar para ver se tinha realmente, enfim, utilidade. Mas duas coisas que eu queria, na verdade, assim, aprofundar na discussão. Uma é mais uma afirmação mesmo de um pensamento que me vem enquanto você estava fazendo a exposição, né? De quando você traz que se não tem demandas, não tem políticas. E aí eu fico pensando que nisso, talvez, né, com esse retrocesso aí que a gente está tendo, não necessariamente precisa significar que as demandas não existam, mas que as relações sociais, né, que a gente está inserido hoje, que tem esse viés aí de fragmentar a luta, faz com que elas não ameacem o Estado. E aí, com isso, eu trago para a pergunta que você também colocou e eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha, né? Porque o neoliberalismo tem retirado esses direitos nas suas últimas reformas, e as políticas sociais servem tanto para o Estado quanto para o capital. E aí, assim, fico pensando se é uma relação que está ligada, né, essa retirada de direito aí, com o fato das demandas não estarem ameaçando, talvez. Enfim, queria que a gente aprofundasse mais um pouquinho sobre isso, acho que seria interessante também. Encerro minha fala. Sim. Legal, Vitória. Nossa, você desde o início, né? Desde o início você é muito atenta, né, nos conceitos e eu acho que isso é muito bom. É muito bom. E me parece que foi uma pergunta retórica, né? Porque você já dá as saídas, né? Quando você coloca uma questão, você já traz a saída. Mas vamos tentar, então, elevar, né, a nossa discussão. Gostei muito quando você disse, olha, as demandas existem, né? As demandas existem. E aí você fala o seguinte, olha, as demandas existem e vão existir cada vez mais porque você entendeu que o capital cada vez está mais concentrado, não é isso, Vitória? Isso mesmo. Então, cada vez mais desempregados, cada vez mais pessoas doentes, cada vez mais pessoas sem escolarização, as pessoas estão famintas. Olha, ela entendeu a máxima do capital. O capital de Marx vai falar o seguinte: olha, no capitalismo o capital se concentra. E aí a Vitória falou o seguinte, gente, mas é, que sistema é esse que, na medida em que se concentra, que precisa mais da política para controlar as pessoas, retira-se. Né? E ela respondeu, né? Você mesmo respondeu, né, Vitória? Que só é possível essa retirada porque fragmentou a classe trabalhadora, né? Essas medidas neoliberais fragmentou, né, o poder de pressão das classes. Né? Então, esse movimento, assim, as demandas existem, mas o movimento de pressão está cada vez menor. Por isso é tão importante para nós, né, a educação, não é isso, Vitória? Uhum.
Agora não é no Capital, mas é no 18 de Brumário, não sei se você já leu, né? No livro 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, né? O Marx ele vai colocar o seguinte, olha, os seres humanos, eles fazem a história. Você concorda com Marx, Vitória? Sim. E, e, e ele põe uma segunda parte na frase, mas não como querem. Fazem sob certas circunstâncias. Então, não basta nós querermos algo no sentido das ideias. Nós precisamos de algumas circunstâncias, né? Nós precisamos somar força e essas forças somadas nós podemos transformar a realidade. Não no plano das ideias, né? Nós precisamos de coisas materiais para transformar. Então, é nesse ponto que a Vitória traz que nós precisamos insistir, né? Não é no plano das ideias, é no plano da ação, é no plano da movimentação coletiva. Coletiva. Há um movimento de irracionalismo de que as instituições podem mudar a sociedade. Você acredita nisso, Vitória? Que as instituições podem mudar a sociedade? Olha, as instituições por si só, eu acho que é um pouco distante a gente acreditar que por livre e espontânea vontade elas vão fazer isso, né? Mas acredito que talvez com a movimentação popular ou o viés popular estando dentro das pessoas que a compõem, seja um caminho mais plausível. É isso, perfeito. Olha, as instituições é uma forma de expressão da praxe. As instituições, elas são expressão. Então, quando há um movimento social, a instituição responde. Por que que não houve política de cota com a abolição da escravidão em 1888? Entenderam a pergunta? Professor, por favor, poderia repetir a pergunta? Claro, claro. Não só vou repetir, como eu vou te situar na nossa reflexão, tá bom? Ó, Marx diz, os seres humanos, eles que fazem a história nas suas relações, né? Não as instituições. As instituições é uma forma de expressão do que acontece na sociedade, tá? Mas esses seres humanos, eles não fazem, né, a história como querem. Eles precisam de algumas circunstâncias, né? Pensando nisso, Pensando nisso, ó, a nossa escravidão foi até 13 de maio, e nós vamos amanhã, no Dia da Consciência Negra, né? No 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea. Então, pensando, olha, já que está livre, então vamos fazer medidas afirmativas para a inclusão do negro na sociedade. Por que que não foi feita essas ações?
Professor, porque os parlamentares ali, ou o governo, a elite, elas não, assim, não teve nenhum tipo de projeto para emancipar, né, o negro, no, não fez nenhum tipo de política para a inclusão do negro, mas sim para impedimento, não é isso que o senhor está perguntando? É isso. É isso. Ah, Então, Iane, da onde que sai a inclusão? Sai do negro ou sai dos políticos? a inclusão? Isso. A inclusão eu acho que sai da resistência que tiveram para que eles fossem integrados, né? Porque se continuasse do jeito que a elite, na verdade, eles queriam extinguir, eles queriam tirar, né? Que os negros fossem cada vez mais. Não houvesse negros no Brasil. Depois da abolição, eles viram. As leis elas foram muito mais para impedir, né, do que para Perfeito. emancipar. E a resistência deles foi com o tempo ganhando força e eles ali conseguindo, né, um lugar de Perfeito. fala, hoje que tem, né? Perfeito. Perfeito. Iane, então agora você pode justificar a sua fala e os seus estudos com Marx, quando ele fala o seguinte: os seres humanos fazem a história, mas não fazem como querem, fazem dadas circunstâncias, né? O que lhe é Então, permitido, né? é o que lhe é Dentro permitido. daquela E quando realidade. você fala permitido, nem é questão subjetiva, né, Iane? Você está falando de condições materiais, não é? Isso. Ótimo. É por quê? Porque igual o senhor falou, né? O capitalismo, ele tenta colocar mesmo a maioria como minoria, né? Aí cai lá no mérito, no cerne da aula hoje, né? A meritocracia, né? Sim, sim. É isso. O sistema ele faz que a maioria se reconheça como minoria, né? É uma coisa meio Isso, é doida, isso. né? Isso. Agora fala para mim, Yane, fala para mim, assim, se for possível, né? Mas se não for, tá aberto para a sala, né? Ah, final do século XIX. Olha, final do século XIX, né? A Inglaterra, naquele momento, maior potência do mundo ocidental, pressionando um país periférico como o Brasil, América Latina, né? Então, Uhum. nós tínhamos já a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, né? Norte contra o Sul, onde a escravidão também já tinha sido superada. A escravidão, não a exclusão. Pergunto: tinha lugar para a permanência da escravidão da mesma forma que estava acontecendo no Brasil? Tinha lugar para que não houvesse a libertação dos escravos? Não, Ótimo. Então não saiu da Princesa Isabel? não, Não saiu. não. Não saiu. E isso faz muita diferença, Yane. Quando você fala esse não com convicção, você joga para as relações, as políticas, elas são resultado das relações, não o contrário. Né? A política é cotidiana, né? Essa política de enfrentamento é uma política menor, diz Gramsci, né? E ela responde a essas pressões. Perfeito, perfeito. Não quer dizer que é determinista, porque se fosse determinista, nós estaríamos muito melhor hoje do que antes, né? Mas nós não estamos. É, Porque há um elemento corruptor na sociedade que chama individualismo, que nós precisamos superar.
Mais algum Professor, ponto? Pois não? eu vou fazer uma reflexão. Eu quero crer que eu tenha compreendido os conceitos. O que a minha visão hoje com relação às questões das ações afirmativas, como é o tema agora, né, nesse momento. Eu entendo o seguinte: eu entendo que com essa questão aí da abolição, entre aspas, da escravidão, que foi uma coisa que veio de fora, no caso do Brasil, naturalmente, né? De fora para dentro, como uma imposição externa ao interno, né? Porque não cabia mais. Por outro lado, essas pessoas foram relegadas, né, ao abandono propriamente dito, justamente porque naquele momento elas não conseguiam, por mais que houvesse a resistência, por mais que houvesse ainda alguns movimentos esparsos, eles eram duramente combatidos, inclusive com a morte, com a dizimação mesmo, né? E assim, o que deixa para mim bastante claro que a todo o sofrimento que houve posterior a isso e toda a luta para se buscar o lugar de pertença desse grupo, que é a maioria, embora seja tratado como minoria, todo esse esforço e os pequenos passos que foram dados até o presente momento, até a atualidade, de certa forma, professor, e aí se eu estiver errado, por favor, me corrija, certa forma, nesse momento, nós percebemos claramente um retrocesso, inclusive do ponto de vista governamental. Haja vista que o que tem acontecido, e eu vou usar um exemplo próximo, porque eu tenho amigos que trabalham lá e que me reportam isso, haja vista o que a gente tem presenciado do ponto de vista do escurecimento, vamos dizer assim, né? Ou da retirada de determinadas figuras ou expressões que representavam mesmo essa luta pelo espaço, pela identidade, pela pertença, elas estão sendo sumariamente retiradas das hostes, né, que as consideravam assim, e tem sido outras pessoas têm sido elevadas a um lugar que efetivamente não lhes pertence. E aí está havendo uma inversão com relação a isso. O que eu estou falando? Eu estou me referindo às últimas ações ocorridas dentro da Fundação Palmares, com o presidente da Fundação Palmares, que lá está, que eu prefiro nem mencionar o nome, mas que ele tem feito esse trabalho justamente de desmobilização desses grupos que lutam pelo espaço que lhes é de direito, considerando que somos a maioria, embora tratados como minoria. A minha compreensão está correta? É isso? Perfeito, Márcia, perfeito. É isso, e nós precisamos dar um passo na direção da compreensão de para onde nós deveremos ir. Então, é o seguinte, olha, eu coloquei num slide que o capitalismo, ele fabrica as expressões da questão social. E essas expressões, elas são multifacetadas. Eu coloquei essa palavra. Então, tem várias faces. Nós precisamos compreendê-las para poder dar passos maiores, né? Nós estamos vivendo num momento de regressão, se usou a palavra correta, uma regressão muito grande, não só nos direitos, mas também no irracionalismo. Então, nós precisamos de angariar forças racionais, pensar nas relações materiais
para, para ter força coletiva para lutar contra o que está aí. Só que não é novidade, né, Márcia, para mim, para você, para os demais, que essas ações que têm ocorrido, vamos pensar no Brasil como um todo, né? Essas ações que têm acontecido de regresso, elas são aplaudidas por grande parte da população, né? A pergunta que se faz, por quê? Uma regressão, uma retirada de direitos, ela é aplaudida não pela classe dirigente, porque a classe dirigente, ela quer que isso aconteça, né? Por que que muito da classe trabalhadora, muitos atingidos, acreditam nessa meritocracia, nessa justiça do mais forte? Por quê? E mais forte, quando a gente diz, é mais forte economicamente, né? Porque se nós, como classe trabalhadora, nos juntarmos, né, nós temos mais força. Será que está no âmbito do discurso, ô Vitória? Né? Será que está no âmbito do discurso? Pense naquela sua fala que você falou o seguinte, olha, por que que se a política faz tão bem para o status quo, por que que é possível agora no Estado neoliberal eles retirarem e não acontece nada? Porque o discurso não é tão bom, né, Vitória? Porque você vem num raciocínio que eu gosto muito, quando você diz o seguinte, olha, tem demanda, só que não tem pressão. Porque quando ele fala o seguinte, olha, eu vou privatizar o SUS, cá entre nós, se você me permite, esse não é um discurso muito bom para a classe trabalhadora, mas eles aceitam. Por que que aceitam? Então, eu trago o discurso justamente nesse sentido, né? Que apesar de não ser um discurso que ser um discurso bom, né? Um discurso que de fato compre se você tiver o mínimo de consciência de história, de classe, né? E aí é algo que se distancia daquilo que a gente está. É justamente um projeto, né? De distanciar aí a classe da sua consciência. É isso, então, Vitória. Perfeito, perfeito. Então eu estava certo com a sua análise. Essa naturalização que a Iana está colocando, que a Policena colocou aqui, ó, porque ela não se reconhece enquanto classe trabalhadora. Então, quando se retira o direito da classe e alguém não se sente, e o trabalhador não se sente lesado, é porque ele não se reconhece. Então, o Estado ele pode se ausentar porque a população não se reconhece. Esse é um processo de alienação, não é isso? Que a gente tinha falado na primeira aula, quando assim, olha, o trabalho faz com que você pense no produto, realiza, e depois, ao realizar esse produto, você vê que o outro humano também pensou e realizou. Logo, vocês dois são humanos e vocês se reconhecem. Se reconhecem enquanto ser pensante, um ser que faz e um ser que tem um correspondente. Daí, mexeu com um, mexeu com todos. Agora, se eu não me reconheço na Iane, não reconheço na Vitória, não reconheço na Márcia, não reconheço no Rodolfo. Então, o que acontece com o Rodolfo, quando ele perde o emprego, eu digo o seguinte, olha, não se esforçou. Aposto que chegava atrasado. Aí a Iane diz, claro, professor, ele tinha umas ideias de ficar estudando. Toda vez que o dono da empresa pedia para ele ficar até mais tarde, né, ele não ficava. Eu não. Eu trabalho 17 horas por dia. No outro dia eu tô cedinho, eu dou grito de guerra no começo, né? Só que no dia da manhã, a Iane e o Aldo também foram mandados embora, fazendo às 17 horas, dando grito de guerra. E aí o Rodolfo diz o seguinte, isso é muito bom para você, viu? Você não falou mal de mim? Olha, tanto eu e a Iane não reconheceu o Rodolfo enquanto classe, Rodolfo também, depois da minha demissão, também não
não me reconheceu enquanto classe, ficou numa disputa domiciliar de egos e de individualismos. Então, Márcia, eu acho que a sua provocação foi muito interessante para pensar que essa regressão de direitos, ela só é possível quando nós perdemos a consciência, a ponto de dizer que a Terra é plana. O terraplanismo, esse movimento irracional, né, nos coloca frente a uma esperança nas instituições. Então temos que melhorar a escola. Aí melhora, aí vamos lá, incentiva a escola, aí não dá certo. Mas também não dá certo porque as pessoas hoje não têm uma base familiar, né? Então, sempre colocando nas instituições algo que é das relações sociais. Esse é o papel hoje de desvendar as multifacetas das expressões da questão social. Então, quando a Yane for falar da questão da escravidão, ela tem que olhar para a realidade social e dizer o seguinte, olha, isso era possível no momento. O enfrentamento físico. Então, e se hoje temos ações afirmativas, não é benesse, é resistência. Por que é importante salientar isso? Porque à medida que nós resistimos, o Estado precisa reconhecer. Mais alguma coisa assim que eu passei, né, em revista, o texto, né, aprofundei um pouco mais em algum conceito que vocês queriam colocar? Não, professor, é só uma questão, né, que essas ações afirmativas não sejam isoladas, né, que elas tenham aí, assim, que elas, é igual, eu vou dar um exemplo aqui, né, do Magazine Luiza, aí com o processo do trainee, né, de trainee negros, e que ela não sabia o que era racismo estrutural. A partir de agora, ela sabe que ela tome consciência que a partir de agora sejamos fiscais. Que entramos no Magazine Luiza e não identificamos os negros na área de limpeza copeira, e que sim, pelo menos 50% dos funcionários do Magazine Luiza sejam negros. Isso sim, é assim, não ser uma ação afirmativa isolada, mas que tem aí, a partir de agora, uma história, uma inclusão mesmo. É isso. E isso só se dá, Yane, a partir do reconhecimento enquanto coletivo. Sim. Porque eu sei, porque eu já te conheço, né? Você vê com cuidado a questão das bandeiras, né? Sim. Então, nós precisamos unir força, né? Nós precisamos unir força e não achar que é benesse para algum grupo. E não cair na armadilha, né? É uma armadilha. De Essas separação. facetas não é fácil, né, Yane? Isso, levantar a minha bandeira e esquecer a sua, né? Vamos aqui. E qual que é a saída? Esse que me preocupa. Então, nós precisamos sair da aula de hoje falando como que nós podemos superar essas multifacetas das expressões da questão social. Nós não damos conta sozinho de entender isso que a Yane trouxe. A questão da estrutura, da questão dos rebatimentos, das bandeiras isoladas, nós não conseguimos. E eu tenho absoluta certeza que ela também não conseguiu entender isso apenas lendo um livro. Porque isso não é da compreensão cognitiva. Yane, qual que é o passo que nós temos que dar para superar essas multifacetas? Como que você, na sua experiência, você entende que é possível superar essas armadilhas do sistema? Aí, assim, eu não sei muito, né? Mas eu acho que assim, a gente
é parar com essa ideia mesmo de assim, ser o centro, né? Igual você falou, nesse conceito aí, muito em volta aí da meritocracia. Eu acho que a gente tem que olhar para os lados e perceber que fazemos parte de um todo, né? Enquanto não reconhecermos isso, não tomarmos consciência disso, vai ficar muito mais difícil, né? Ainda mais com essa estruturação toda, porque o sistema ele vai aí mantendo e transformando, né? Ele vai aí moldando a sua transformação e os preconceitos vão moldando junto com ele, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E eu acho que a partir do momento que a gente tomar essa consciência que fazemos parte de um todos, não somos apenas uma metade, aí sim, acho que vamos começar aí uma revolução. É isso. Nós não podemos perder isso de vista, tá, pessoal? Já vou deixar um tempo aí, se vocês querem fazer pergunta ou tomar uma água antes da próxima aula, mas eu gostaria que ficasse isso, porque não adianta nós irmos para uma reflexão teórica e achar que está no nível da subjetividade. Você, mas é porque a Márcia, ela estudou, né? A Vitória, a Isabel, a Iane, por isso que elas trazem essas coisas, né? O Rodolfo ontem também protagonizou a discussão. Não é do nível da cognição. Não é do nível da cognição, é do nível do coletivo. Nós precisamos entender que enquanto nós não olharmos para o lado e somar força, nós não vamos compreender esse movimento que se atualiza, vai se atualizando. E quando nós participamos de um pensar coletivo, não é raro que você escutar assim, ó, uai, mas eu não conseguia entender isso, eu pensava que isso era até bom. Eu pensava, a Alessandra falou que a empresa está sendo processada, eu não sabia. A Magazine. As pessoas pensam, nossa, gente, mas está reclamando de quê? Né? Olha, fez um treinamento para eles e tal. E aí, isso é o senso comum, né? Aí, quando vem para uma discussão, a partir de uma teoria, e essa teoria, ela é sócio-histórica, né? Você vem pensar no racismo estrutural, pensar em todos esses rebatimentos, tudo. Aí a pessoa diz, nossa, mas não é verdade, é isso mesmo. Porque à medida que nós olhamos para o lado e começamos a fazer esse movimento, é que a gente consegue superar essas multifacetas da expressão da questão social. Então, nós, enquanto assistentes sociais, somos um braço do sistema. Mas o outro braço, que eu gosto de chamar o da esquerda, da classe trabalhadora, né, se me permite essa analogia. Então, um braço vai virado para o capital, né, para o status quo, mas do outro lado, nós temos também a centralidade da classe trabalhadora. E quando pensamos em classe trabalhadora, é um movimento coletivo que permite desnudar o real, sair da aparência e mergulhar na essência. Ok?